Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de alemão. Esta é a aula de número 28 e hoje nós vamos falar sobre conjunções. O que são conjunções? Que em alemão seria Konjunktionen. Conjunções são palavras que têm a função de ligar duas orações. Lembre-se que as preposições ligam palavras e as conjunções ligam orações. Só para vocês entenderem, preposições ligam duas palavras. Por exemplo, pé e moleque. São duas palavras diferentes. Eu coloco uma preposição no meio, por exemplo, pé de moleque. Tá? Juntou para fazer sentido. Café é uma palavra, açúcar é outra. Vamos colocar uma preposição no meio, café com açúcar. Tá? Então a preposição liga palavras. A conjunção liga orações. Então conjunções são palavras que têm a função de ligar duas orações, estabelecendo sentido entre elas. Tanto na língua portuguesa quanto na língua alemã, existem várias conjunções que podem aparecer de várias maneiras. As suas funções também são muito amplas. O aprendizado das conjunções, normalmente, aparece em níveis mais intermediários do idioma. Por isso que nós estamos vendo isso na aula 28. Uma vez que elas estabelecem relações e significados muito específicos. São muito utilizadas na hora da argumentação. A língua alemã possui várias conjunções. Tabela abaixo, que eu vou mostrar para vocês, apresenta algumas das conjunções mais frequentes utilizadas pelos falantes no cotidiano, juntamente com exemplos para facilitar o entendimento e a estrutura das mesmas. Conjunções aparecem em vários níveis e subclassificações, porém, nesta aula, serão apresentadas apenas as mais comuns no idioma. Então vamos lá. Aqui estão as conjunções, aqui tem os exemplos. Eu dou um exemplo em alemão e depois a tradução dele. Conjunção aber, tá? Que em português é mas, porém, todavia, entretanto, contudo. Olha o exemplo. Sie will gerne tanzen gehen, aber er will zu Hause bleiben. Se é ela quer. O gerne, eu coloquei aqui a tradução dele, ele é alegremente, com prazer, tá? De modo agradável, é uma coisa que eu faço porque eu quero, eu gosto daquilo. Então, ela quer, com prazer, alegremente, de modo agradável, dançar, ir. Ou seja, coloquei aqui, ela quer ir dançar. Ok? Ela quer ir dançar. Mas, eu falei para vocês que antes das conjunções eu sempre coloco uma vírgula, né? Apesar que essa frase, até no português teria uma vírgula, tá? Mas ele quer para casa ou em casa ficar. Bleiben é ficar, estar, permanecer. Então, ela quer ir dançar, mas ele quer ficar em casa. Ok? Então está aqui a conjunção que está ligando essa oração, ela quer ir dançar, com essa, ele quer ficar em casa. Tá bom? A conjunção faz a ligação das duas orações e tem uma vírgula antes dela. A próxima, conjunção oder. Wir können ins Kino oder ins Theater gehen. Oder ou. Então, nós podemos ao cinema ou ao teatro ir. Para os íntimos, nós podemos ir ao cinema ou ao teatro. É uma conjunção. Por que não tem vírgula aqui? Tem algumas conjunções em alemão
que não precisa colocar a vírgula. Tá? E nós vamos ver embaixo quais são elas. Mas vocês já sabem que oder é uma delas. Próxima, weil. Por quê? Konnte nicht zum Kurs kommen, weil krank war. Então, ele pôde não para o curso, para a aula, vir, porque ele doente estava. Para os íntimos, ele não pôde vir para a aula porque ele estava doente. Que é a conjunção weil, tá? Antes dela tem uma vírgula, ok? Então tá uma oração aqui, ó. Ele não pôde vir ao curso, é uma oração. Ele estava doente, é outra oração. A preposição está fazendo uma ligação entre as duas. Próxima, denn. Denn pode ser pois, então, porque, depende do contexto. Vamos ver aqui. Wir konnten nur eine Woche bleiben, denn die Kosten waren sehr hoch. Então, nós conseguimos somente uma semana ficar. Aí o den aqui, conjunção. Pois, então, porque os custos eram ou estavam muito altos. Ok? Então aqui está uma oração. Nós pudemos somente uma semana ficar. Para os íntimos, nós conseguimos ficar só uma semana. E da outra oração, os custos estavam muito altos. A conjunção, como a vírgula antes dela, está ligando essas duas orações. Próxima, wenn, pode ser se, pode ser quando. Vamos ver o contexto. Wenn du erkältet bist, musst du sehr viel Wasser trinken. Essa conjunção está no começo, tá ok? Então, se você erkältet bist, você resfriado estiver, ou quando você resfriado estiver, musst du sehr viel Wasser trinken. Deve você bastante água beber. Se você está resfriado, precisa tomar muita água. Ou, quando você estiver resfriado, deve tomar muita água. Mas vai falar assim, ela está ligando duas orações e no começo delas não teria que estar no meio? Tá bom, se você quiser colocar no meio, fica assim, ó. Vamos primeiro em português para entender. Aí até inverteria. Você precisa tomar muita água se você estiver resfriado. Você tem que tomar muita água quando você estiver resfriado. São duas orações que eu liguei. No alemão, du musst, vou inverter aqui porque eu vou começar a frase. Du musst sehr viel Wasser trinken, wenn du erkältet bist. Ok? Então, a conjunção fez ligação entre as duas orações. Próxima, obwohl. Esse obwohl não é muito comum, tá? Falei que vou dar algumas conjunções, as mais usadas, mas esse aqui é que eu achei interessante, só que assim, não tenho visto ele com muita frequência por aí. Os outros eu sempre vejo, mas esse obwohl não tenho visto. E olha assim que eu até estou lendo algumas coisas antigas, por exemplo, eu leio todo dia a Bíblia em alemão, tá? Que é aquele alemão mais rebuscado, mais erudito, e essa conjunção aqui não tem aparecido muito, as outras têm. Vamos lá. Obwohl ich keine Zeit habe, werde ich diese Woche ins Theater gehen. Então vamos ver.
obwohl é embora, apesar de. Vamos ver aqui. Apesar de eu nenhum tempo ter, esse verde aqui, ele vai colocar o verbo no futuro. Então, eu esta semana no teatro ir. Então, apesar de eu não ter muito tempo, irei ao teatro nesta semana. Tá ok? Mesmo esquema. Ah, é uma conjunção, não deveria estar ligando? Sim, está ligando. Se eu inverter a frase, ele vai ligar. Tá ok? Vou ao teatro esta semana, embora eu não tenha muito tempo. Tá ok? Então eu posso colocar no meio, porque a função dela é isso, é ligar duas orações. Tá? Obwohl ich keine Zeit habe, werde ich diese Woche ins Theater gehen. Próxima. Trotzdem. Trotzdem também não é muito usado. Vamos lá. Das Wetter am Wochenende war sehr schön. Trotzdem ist sie zu Hause geblieben. Aqui. O tempo neste final de semana estava muito schön. Schön é legal, bonito. Tá? Estava muito bom no caso aqui de tempo. Trotzdem, que seria apesar disso, mesmo assim, está ela em casa ficado. Ou seja, o tempo esse final de semana não estava muito bom. Não tem um não, né? O tempo nessa semana estava muito bom. Apesar disso, ela ficou em casa. Próxima conjunção, deshalb. Aqui um detalhe. Em inglês, o SH tem som de sh. Tá? Por exemplo, she. Ok? Show. Em alemão, não. Em alemão, você lê o S e depois o H com som de dois R's em português. Um H aspirado. Então, deshalb. Bom, que significa por isso. Por isso, por causa disso. Então, mein Bus hatte eine Verspätung, deshalb bin ich auch spät gekommen. Então, meu ônibus teve um atraso. Por isso, estou eu também atrasado, chegado. Ou, para os íntimos, meu ônibus teve um atraso, por isso eu também cheguei atrasado. Observem as vírgulas antes das conjunções, ok? Observem as vírgulas antes delas, tá bom? Lembre-se que isso é regra. Próxima, während. Enquanto. Während die Kinder spielen, kochen die Eltern das Abendessen. Enquanto as crianças brincam, cozinham os pais o jantar. Vamos colocar a conjunção no meio para ver? Aí a gente vê. Die Eltern kochen das Abendessen, ou seja, os pais cozinham o jantar, während die Kinder spielen, enquanto as crianças brincam, tá bom? Não esqueçam da vírgula antes da preposição. Próximo, isso aqui são duas para formar uma palavra só, tá? Coloca a palavra aqui, depois o zu, e a tradução vai ser para. Olha que interessante. Ich benutze immer eine Karte, meine Rechnungen zu bezahlen. Olha só. Eu utilizo sempre o meu cartão, ou um cartão, tem e tem zu. Então, seria assim, para minhas contas pagar. Ou, para os íntimos, eu sempre utilizo o meu cartão
para pagar minhas contas. Olha a vírgula antes da preposição, da conjunção. Lembrando que a conjunção aqui é e zu. Tá bom? Vamos mais um aqui, ohne, que é sem. Então, hat das Restaurant verlassen, ohne die Rechnung zu bezahlen. Hat das Restaurant. Só lembrando que restaurant é alemão e a gente fala como se fosse um sotaque francês, tá? Restaurant. Restaurant. Como sotaque francês. Então, ele tem o restaurante deixado, saído, partido. Ou ele deixou o restaurante, ele saiu do restaurante sem a conta pagar. Ele saiu do restaurante sem pagar a conta. A conjunção e a vírgula antes dela. Próxima, before, antes de, antes que, ou antes. Bevor ich zurück zu meinem Heimatland reise, möchte ich eine Abschiedsparty organisieren. Vamos aqui com calma. Antes que eu... que é viajar, tá? O zurück seria o back em inglês. Back, para trás, de volta. Então, viajar de volta. Para os íntimos, voltar. Antes que eu volte para minha Heimatland. Heimatland seria uma terra natal, tá? Então, antes que eu volte para minha terra natal, olha aqui, möchte ich, gostaria eu, uma festa de despedida organizar. Ou seja, antes que eu volte para minha terra natal, quero organizar, gostaria de organizar uma festa de despedida. Vamos colocar a conjunção no meio para ver? Vamos. Ich möchte eine Abschiedsparty organisieren, bevor ich zurück zu meinem Heimatland reise. Então, eu gostaria de organizar uma festa de despedida antes que eu volte para minha terra natal. Tá bom? Agora aqui o que eu falei para vocês, só para lembrar, as conjunções que não mudam a posição do verbo na frase são und, aber, oder, den, sondern. Ok? Nesse caso aqui, você não precisa colocar o verbo como última palavra na frase, quando eu uso essas conjunções. Vamos aqui uns exemplos. Die Dame in Rot und der hübsche junge Mann sind die Gastgeber der Party. Aqui, a dama de vermelho e o jovem bonito, Junge Mann, jovem bonito, um homem jovem, são os anfitriões da festa. Se aqui fosse uma outra conjunção, ao invés do und, o verbo, que seria o sind, seria a última palavra da frase. Ok? Então, ele vem por último. Outra conjunção, aber. Ich möchte zu dieser Party gehen, aber ich habe kein Geld. Eu gostaria desta festa ir. Ou eu gostaria de ir a essa festa, quero ir a esta festa. Mas eu tenho nenhum dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro. Se fosse outra conjunção aqui, eu usaria o habe como última palavra da oração. Mais uma, ou, que é oder. Wo ist er zu Hause oder auf der Arbeit? Onde está ele? Em casa ou no trabalho? Mais uma, com a conjunção den. Der
Amsterdamer Vertrag ist nicht perfekt, denn wir Menschen sind nicht perfekt. O Tratado de Amsterdã é não perfeito. O Tratado de Amsterdã não é perfeito. Porque nós, homens, nós, seres humanos, nós, os homens, somos não perfeitos. Nós, humanos, não somos perfeitos. Se fosse uma outra conjunção, esse sind, que é o verbo, iria para o final da oração. Mais uma. Ich arbeite nicht mehr an den Filmen an der, sondern produziere meine eigenen. Então, eu trabalho não mais em filmes de outros, ou não trabalho mais em filmes de outras pessoas. Sondern, se não, ao contrário, produzo os meus próprios. Ok? Se em vez de sondern fosse uma outra conjunção, o produzir viria para o final da oração. Ok? Então agora vamos aos números de 270 a 280. 270, 270. 271, vamos explicar de novo. 271. 2, 100, 1 e 70. E daqui todos nós vamos mudar só o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? Então vamos lá. 272. 272. 273. 273. 274. 274. 275. 275. 276. 276. 277. 277. 278. 278. 279. 279. 280. 280. Ok? Bom, pessoal, então nós vimos as conjunções em alemão e os números até 280. Deem uma estudadinha nisso, procurem mais alguns exercícios para vocês fazerem, tá? E qualquer dúvida podem mandar para mim que eu respondo para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Auf Wiedersehen!